Fala, concurseiro, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui, para essas questões que a gente vai fazer, é o símbolo fatorial. O que significa esse fatorial? Por exemplo, se eu tiver aqui 6 fatorial, o que é isso aqui? 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Você vai sempre, quando tiver esse fatorial, quer dizer que é uma multiplicação de número natural até chegar no 1. Beleza? O fatorial ele tem uma questão só que é diferente, que você pode confundir aí. Que o zero fatorial não é zero. O zero fatorial é igual a 1. Isso é uma informação que você vai guardar na sua cabeça aí, beleza? Zero fatorial é igual a 1. Beleza. Então, a partir daqui, a gente vai poder entrar em análise combinatória, tá? Mas antes, vamos só pensar aqui, então, como é que funcionaria, por exemplo, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. A gente tem que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, 3 vezes 2 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial é igual a 3 fatorial. Aí, se você tiver aqui assim, você pode cortar isso, daria 3. Se fosse 9 fatorial dividido por 8 fatorial, a gente teria que seria 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial corta 9, beleza? É só para você pensar aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter alguns problemas que a ordem faz diferença. Por exemplo, imagina que você tenha 3 irmãos e tenha que escolher o primeiro irmão, o segundo irmão e o terceiro irmão para se servir no almoço. O primeiro irmão vai escolher o melhor pedaço de carne, não vai pegar o brócolis mais bonito. Então, faz diferença se o primeiro quem é o primeiro, quem é o segundo. Então, se você quer saber quantas formas esses 3 irmãos podem se servir, quais são as probabilidades, as possibilidades deles se servirem, a gente vai usar o que a gente chama de permutação, porque os 3 vão se servir. Então, são 3 irmãos para se servir. São 3 slots para se servir. Vai ter, só que no tempo, um a cada momento, né? Então, como os 3 vão se servir, a gente usa uma coisa que a gente chama permutação, ou seja, os 3 vão, mas vai diferenciar a ordem. Então, a permutação de 3, tá? Ela vai ser igual aqui, 3 fatorial. Porque pode ser o irmão A, depois o B, depois o C. Pode ser o A, depois o C, depois o B. Pode ser o B, depois o A, depois o C. Pode ser o B, depois o C, depois o A. Pode ser o C, depois o B, depois o A. E pode ser também o C, o A e depois o B. Ou seja, 3 fatorial é 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 1. Então, 3 fatorial igual a 6. São 6 formas de se servir. Isso é permutação. A gente pode pensar em outros 2 casos. Um é a combinação. A combinação seria um caso assim. Imagina que eu tenho 2 balas. Eu tenho 2 balas. E eu vou dividir essas 2 balas, vou sortear essas balas para 2 irmãos. Para 2 dos 3 irmãos. Desses 3 irmãos, eu cheguei em casa, tenho 2 balas e tem lá os meus 3 filhos querendo a bala. Aí a gente vai para um negócio que é combinação. Porque a bala é a mesma. Então, não interessa se você foi o primeiro sorteado ou o segundo sorteado. Beleza? Então, combinação ela tem uma fórmula mais estranha. Combinação de 3, 2 a 2 vai ser igual a 3 fatorial, ou seja, n fatorial, né?
N fatorial sobre, deixa eu ver aqui a fórmula certinha para não falar merda para vocês. P fatorial, que seria a quantidade de balas que eu tenho, que multiplica N menos P fatorial. Nesse nosso caso, a gente teria, então, que a combinação de 3, 2 a 2 é igual a 3 fatorial divididos por 2 fatorial menos 3 menos 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, não tem problema. 3 fatorial sobre... Então, a gente teria 3 possibilidades. 3 possibilidades de arranjo ali. Ou ganha o A e B, ou ganha o A e o C, ou ganha o B e o C. Beleza? E aí, cada vez um fica de fora. Então, combinação. Agora, se eu tenho sei lá, se eu tenho... Essa aqui é combinação, guardou aí, né? Então, tem mais uma questão de análise combinatória que você precisa entender, que é o arranjo. O arranjo, imagina que eu fiz... deixa eu pensar aqui, sei lá. Eu tenho uma bicicleta funcionando legal, boa, e uma bicicleta mais ou menos. E eu tenho ainda esses 3 irmãos, tá? E aí, só 2 vão passear de bicicleta. Os 3 querem passear de bicicleta. Só 2 vão passear de bicicleta. Só que um vai na bicicleta boa, o outro vai na bicicleta ruim. Então faz diferença quem foi o primeiro a ser escolhido. Beleza? Então, a gente vai para uma outra análise combinatória. Que não é, a gente não quer saber só qual a chance de um irmão ser excluído do passeio, né? Que seria de 1/3 naquele caso lá, porque eram 3 possibilidades, cada um tinha uma chance em 3 de ser excluído. Então aqui a gente quer saber qual é a chance do irmão ir na bicicleta boa, por exemplo. Então a gente vai agora para uma outra fórmula, que é N fatorial dividido por P menos N fatorial. N menos P, na verdade, né? N menos P. N menos P fatorial. Isso aqui, então, é o arranjo. Você vê que tem um termo aqui, que na combinação, que no arranjo não tem, né? Então, qual que é a chance de você, do atleta, do filho A, passear na bicicleta boa, por exemplo? Ele tem que ser o primeiro a ser escolhido. Aí a gente vai aqui para as possibilidades do arranjo. O arranjo, ele vai ter quantas possibilidades? Ele vai ter 3 fatorial dividido por 1 fatorial. Ou seja, são 6 possibilidades de sorteio. E só uma interessa pra gente. Então, a chance do atleta, não, do filho, do irmão, né? E na bicicleta boa é de 1/6, porque tem 6 possibilidades. Então, basicamente é isso que você tem que aprender por enquanto. Beleza? A gente vai fazer mais exercícios e aí você vai aprendendo, vai entendendo melhor essas questões aqui. Bora lá!